Olá a todos, sejam bem-vindos ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Eu sou o Felipe Valfri, membro do CQC de Inovação e Tecnologia e founder da Smart Angels, uma plataforma que conecta investidores a instituições de ensino superior para impulsionar a inovação, tecnologia e o empreendedorismo no meio acadêmico. Hoje vamos falar sobre o fascinante mundo do entretenimento nos esportes. Junto comigo, Eric Azeredo, CEO da gestora e agência nesse mercado, membro do CQC de Gestão e Empreendedorismo, com grande experiência sobre esse tema. Eric, queria conhecer um pouquinho mais aí da sua trajetória e como o entretenimento tem transformado o mundo dos esportes. Claro, primeiro, obrigado, Felipe, obrigado aí, muito obrigado. Falei várias vezes obrigado para te mostrar realmente que eu estou muito feliz de estar aqui com você. Aqui nesse ambiente, né, do IBF, muito legal. Sempre poder falar de esporte, entretenimento. A gente usa a expressão do sportainment, né? É bem legal. Para a gente poder discutir um pouquinho, você falou um pouquinho da minha história também aí, dessa parte de eu poder passar para as pessoas que estão aqui assistindo a gente, ouvindo a gente, essa questão do esporte enquanto negócio, né? Que isso é algo muito importante, as pessoas entenderem que existe paixão, tem essa parte toda que nunca vai deixar de ter, né? Que o esporte é paixão, você, né? É saúde e paixão. Mas a parte do negócio é muito importante, para a gente poder ter essa ideia de business. É exatamente isso, né? E é uma grande curiosidade de todo mundo, como é que esse business funciona, né? Como é que isso tem transformado esse mundo. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho de como tem sido a aplicação do entretenimento dentro dos esportes e como isso tem sido explorado positivamente aí pelas instituições. Claro, assim, para fazer até um pequeno recorte, assim, bem breve, até desse meu envolvimento para você entender, né, todo mundo estiver aqui querendo entender essa questão do esporte, né, da visão do esporte. Eu fui jogador, né? Não fui grande jogador, mas enfim, joguei no Canadá, nos Estados Unidos, e isso para mim foi muito importante em vários momentos, né, da minha vida, né? Parte cultural, parte de educação, que é realmente bem diferente, né, em termos de cultura nesse sentido desses países, mas também essa questão de você ver de perto aquilo que eu comentei já com você uma vez, a questão como o olhar do esporte americano, né, no Canadá, nos Estados Unidos, em relação a esse entretenimento, né? São bons isso. São demais, né? Isso estou falando já desde quando eu joguei 91, 92 no doutorado dos meus pais. Eu já tinha essa percepção de mercado que você via. E claro, ao longo do tempo, com a tecnologia, que é uma coisa muito importante de inovação do seu CQC, vai dar esse match aqui com a gente, dessa troca de bola aqui, nesse passe aqui um com o outro, você consegue perceber, né? Como isso é fascinante. É fascinante. Então, assim, quando você fala nessa parte do entretenimento, é o que eu falo do business, né? De você entender o quê? É o match day, é o dia do jogo, o que você tem para o teu cliente, para o teu torcedor, como é que você pensa, uma cultura ligada àquela instituição, àquela organização, para você ter desde aquela pessoa, das crianças, das mulheres, agora cada vez mais envolvidas no esporte, né, que realmente faltava muito isso, no envolvimento das famílias, das mulheres, das crianças. E isso que é até uma frase que eu utilizo muito, Felipe. As pessoas sempre falavam que o que fica no campo, né? Isso é muito do Brasil, né? Que fica no campo. Até quando eu jogava eu via isso. Mas eu nunca acreditei nisso. Eu sempre não concordei e criticava. Que para mim, na verdade, o que você tem no campo é um reflexo da sociedade que está inserido. Então, nesse sentido, eu falei, não é bem assim, né? Então, e isso a gente consegue, aí pensando até em termos de business, de negócio, né? Essa parte até que é meu mestrado, também Sociologia Política, é muito ligada a essa parte da SAF, que a gente vai conversar depois, né? Que é um outro movimento, com torcida organizada e tudo, mas nada também de você pensar comigo, essa parte do marketing, né? Como é que você cria o marketing? Como é que você cria essa vontade no torcedor? Na comunidade, na comunidade. Como é que você fica inserido? Como é que aquele é inserido na comunidade? Então, aí vamos lá. A gente está começando a falar de esporte e entretenimento, é um caminho aí. E inovação é isso, né? Como é que você incrementa novos valores ao seu negócio e aperfeiçoa o seu negócio. E quando a gente começa a olhar o futebol e toda a sorte de esportes, citando aqui um pouco sobre o futebol, o que tem de coisas satélites, né? Ali girando em torno e que acabam gerando importante valor para a instituição e todos ali que gravitam em torno disso. Então, já que a gente trouxe um pouco da SAFs, isso tem sido um movimento muito
é um movimento recente, mas o movimento está sendo intensificado. A gente acabou de viver um case capixaba se tornando uma SAF. Aconteceu ontem, a gente está gravando aqui hoje, numa segunda-feira, aconteceu ontem a reunião, foi aprovada oficialmente do Rio Branco daqui, agora são os trâmites, né, burocráticos. Você vê, o time está aqui, a gente está no time quase que eu acho que talvez o lead case, né, o primeiro case capixaba. E como é que isso, o porquê desse movimento, por que isso tem ganhado tanta atenção nesse processo de profissionalização do futebol no Brasil? Tá, então, assim, como é que eu posso comentar isso para você? Tem um pouquinho mais de um ano a SAF, quando a gente fala de SAF, para quem não está familiarizado com o assunto, Sociedade Anônima do Futebol. Sociedade anônima, então a gente também conta advogado, você também é advogado, também sou advogado, e nessa parte esportiva de advogado, esportivo estou desde 2008, então já tem um tempinho, a gente trabalha com futebol também na área de jurídica. Que a gente começa a perceber que o tempo está passando, né? Vamos falar uma possibilidade, essa parte deixa para lá, senão... Então, a gente está conversando em relação à SAF, tem um pouco mais de um ano, né? A lei da SAF, criada no Brasil, mas o mais importante é que a gente tenha essa noção, o que são os clubes de futebol no Brasil, até então, né? Já aconteceram mudanças, aconteceram. Associações, né? Sem fins lucrativos. Então, é aquilo. Já existiam leis que responsabilizavam até os dirigentes, né? Famosos dirigentes, né? O que é? Dirigente. Nada mais é do que o diretor, presidente, vice, enfim, do clube. Só que com isso, na verdade, não aconteceu muito na prática, né? É aquele negócio, dinheiro não é meu, contrato quem eu quero, não tenho responsabilidade fiscal, não tenho nada, deixa pro próximo e aí as dívidas vão se acumulando. Infelizmente, Felipe, a gente vê isso. O Brasil sempre foi um celeiro de craques, sempre, alto nível, somos pentacampeões, mas a parte de gestão sempre ficou aquém, né? Sempre ficou aquém. Por quê? Falta de responsabilidade em alguns momentos, falta de conhecimento mesmo. Você não estuda, você acha que não é bem assim. Você tem que ser qualificado para estar naquela posição, né? E a parte política invariavelmente atrapalhava e atrapalha ainda nesse sentido. Então, quando a gente fala da SAF, voltando ao que você estava comentando, a gente tem agora deliberações da própria... Né, você tem legislações que você deve seguir numa sociedade anônima, a gente sabe disso. Assembleia, tem ritos. Agora tem investidores, né? Exatamente. Então você tem... O game muda. A palavra, exatamente. E a palavra que eu sempre gosto de usar é transparência, né? Duas palavrinhas, vai. Clareza e transparência. É onde você tem que estar sempre ligado para você até conseguir investir. Você falou investidor. Você vai investir, Felipe? Você investe? Onde você não tem transparência e clareza? Governança zero. Governança, outra palavra, mais uma. Não falar zero, né? Mas a governança e que talvez não seja a ideal no modelo quando tem, né? Infelizmente, variamente você não tem um plano de cálculo salário, você não tem uma delimitação. Então, assim, só que o que eu posso comentar com vocês de SAF no Brasil? Hoje existem alguns conceitos, a gente tem essas discussões doutrinárias, teóricas, mas, enfim, são 3 ondas já. A gente está falando uma terceira onda. Isso em um ano, né? O que você fala assim? Qual a primeira onda, Eric? Vai lá. Cruzeiro, Vasco, Botafogo. O que você pensa nisso? Clube de massa, mas uma dívida absurda. Absurda. Sim. Então, o que você pensa na SAF nesse primeiro momento? Não, eu estou precisando de grana para começar a quitar dívida, senão eu estou aqui num processo, na verdade, quase processo de falência, né? Se a gente pensar para analisar friamente, só não entrar numa falência porque, né, tem todo um apelo de uma instituição, de um clube de futebol, né? Beleza. Aí depois você vem o Bahia, né? Que é o Grupo City, é uma segunda onda, um pouquinho diferente, né? São vários clubes, multiclubes que a gente chama, né? Com o Grupo City, você tem o Manchester City, você tem o Girona na Espanha, que está uma surpresa agora enquanto a gente está gravando o Campeonato Espanhol, tem clube no Uruguai, clube na Austrália, é um grupo. E no grupo você roda, né? Você roda. E agora a gente está começando a passar no quê? Uma terceira onda. O que seria essa terceira onda, Felipe? O Fortaleza, que a gente está falando hoje, ontem, né, deliberação de SAF. O Atlético Paranaense está numa situação também de SAF. Mas você começa a pensar em quê? Em clubes que não estão numa situação caótica financeira. Aí você começa a pensar em o quê? O clube que quer investimento, mas sem perder o quê? O controle. O que você passa no primeiro momento? Você, né, perdeu o controle. Majoritariamente são os investidores. O Curitiba, que é uma segunda... Né, mencionei o Curitiba, que tem uma paixão especial no sentido de que eu trabalhei no Curitiba, coordenador de contratos, desde 2009, tem toda uma história com o clube. Foi o quê? Foi o primeiro clube com fundo de investimento, né? A Tricorp, no Espírito Santo, tem a Valor aqui. Investimentos que fez também essa parte. Até gravei um podcast com o pessoal da Valor aqui. Então, é um segundo momento. E ainda eu vou além. Tem aquela situação de quê? Da abrir para a Bolsa, né? Abrir as ações em Bolsa, como acontece em clubes na Europa. Só do IPO no final. Foi IPO. Então, IPO você consegue sem governança? Não, você consegue sem transparência? Então, olha as palavrinhas aqui voltando até no cenário que não aconteceu ainda, mas que a gente já conversa há muito tempo que o futebol também tem esse caminho. De você
Já vamos lá, primeira onda, segunda onda, terceira onda, sem controle, mas ainda já vislumbro e já comento na parte teórica, quando vierem, né, os clubes dos IPOs dos clubes que forem para a Bolsa, né? É a profissionalização do mercado. Né? Então a gente entendeu muito bem que isso é um negócio muitas vezes bilionário, e se a gente quer crescê-lo, esse pode ser um caminho, né? Cara, dentro dessas 3 ondas, né, e a gente conseguiu ver 3 ondas em curtíssimo espaço de tempo, quais têm sido os benefícios que os clubes têm alcançado, e preocupações e eventuais objeções a esse modelo? Assim, quando você fala da parte do que está acontecendo de bom, né? Você começa a ver governança. Obviamente, você vê governança, você consegue enxergar a parte mesmo de estrutura, que na verdade não é só o time, né? Importante quando você fala de SAF, por exemplo, Rio Branco daqui, do Espírito Santo. Você tem uma parte no investimento que tem que ser investido em infraestrutura, que é o que você tem de legado, né? Um CT diferente, né? Você tem uma estrutura melhor para a base, né? Aí você consegue ter raiz que te dá uma musculatura para você crescer. Que quantos casos a gente já viu de mecenas nas associações que botava dinheiro, o clube era campeão e acabava até o clube, ou sumia, ou não existe mais, ou caía no ostracismo. Aí eram ondas do clube, né? Que entrava e sumia. Então, isso é interessante quando você começar a pensar nessa estrutura que os clubes começam a ter em relação a uma SAF. Só que ao mesmo tempo, Felipe, está muito recente, né? Muito recente. Então, vou te dar uma coisa que a gente conversa enquanto Grupo Azeredo, enquanto gestor, enfim. Hoje ainda, o Brasil é um risco, né, para o investidor, por exemplo, estrangeiro. Ele prefere o quê? Pensa como negócio. Investir num clube, por exemplo, na segunda divisão de Portugal ou na Bélgica, do que trazer dinheiro para o Brasil, que você sabe que tem entrada. Vamos lá, pensa como investidor. Você pensa na entrada e na tua saída, né? Invariavelmente. E a saída aqui, como é que vai ser isso? O Ronaldo, por exemplo, do Cruzeiro, colocou à venda agora a participação dele no Valladolid. E aí? E tem pouco tempo de Valladolid. E a pressão está muito grande lá. O clube não está bem na segunda divisão. Caiu pela segunda vez no período que ele está lá. O treinador lá era do Cruzeiro que levou o Pesolá, não lembro o nome dele, o uruguaio, né? Que foi do Cruzeiro, está lá. Então, assim, levou também algumas outras pessoas que estavam no entorno do Cruzeiro para lá. E aí? Está vendendo. Só que na Europa você já tem essa situação de que entrada e saída, né? Que é o mercado mais maduro. Você já tem essa situação em Portugal com as SADs. A SAF lá é SAD. Então você já tem essa, né? Opa, estou entrando aqui, eu vou investir aqui, talvez o meu terreno que eu estou comprando aqui no clube vale tanto, quando eu sair, especulação imobiliária vai valer tanto, e talvez eu não ganhe no clube, mas eu ganho na hora que sair aqui nessa venda. É real estate, às vezes, né? Talvez. Não, isso eu não posso comentar até em off para vocês aqui, todos, mas não posso falar muito o nome. São situações que a gente pensa nos clubes aqui. De investidor, olha, esse clube aqui tem um ativo muito importante, hein? Esse estádio aqui, se você pegar esse estádio, depois talvez você compre um outro terreno, faz um CT aqui, e aqui você ganha dinheiro com real estate. Aí você começa a pensar o quê? Opa, meu negócio é futebol, mas estou ganhando dinheiro com um ativo que não necessariamente ligado ao clube aqui de venda de jogador. Entretenimento, a tudo mais aqui. São as arenas, filho. Arena multiuso. É um dado que eu tenho, se eu esqueci o percentual exato, o Botafogo de Ribeirão Preto é um case, um caso bem interessante, né? O que eles faturaram da arena do estádio Santa Cruz, né, que é um estádio belíssimo e uma região muito rica, Ribeirão Preto, com o quê? Com shows. Não vai muito longe, a arena MRV do Atlético agora. Já virou o quê? Já tem vários. O Maroon 5 já tocou lá. Inaugurou recentemente. O Palmeiras. Só que aí também tem uma situação que aí depois a gente pode até falar mais, enfim. É a situação também esportiva, né? Que aí como é que faz? O gramado tem que ser sintético, não pode ser sintético. Aguenta um natural fazendo show. Isso, assim, para não prolongar muito nesse específico tema, é uma questão que até nos Estados Unidos eles estão já questionando isso agora, que o Aaron Rodgers, quarterback do New York Jets, rompeu o tendão de Aquiles num gramado artificial lá em Nova York. E aí já começa a ter esse agora, enquanto a gente conversa aqui, um questionamento sobre gramado artificial ou não. Mas eles falam que se não tiver gramado artificial, por exemplo, o número de shows que você tem, você não consegue fazer. E outros falam, não, mas você pode fazer como o Real Madrid, né? Que você tira o gramado, volta o gramado, mas quem tem dinheiro para isso? Então, enfim, aí já é uma situação de mercado também que a gente consegue ampliar a conversa. Mas é interessante você trazendo esses cases e, na verdade, acaba sendo um processo natural de seleção de mercado. Perfeito. Né? Aquilo que talvez não seja tão sustentável, botou a prova de mercado, o mercado talvez não está tendo a mesma ressonância, né? Não está aderindo a determinadas iniciativas, mas mostra
a princípio, que é talvez o futuro do futebol, seguir para essa profissionalização. É aquilo que a gente está vendo, aquilo que você trouxe, né? Aquilo que a gente está vendo na Europa, que é um mercado mais maduro. Mais maduro. Mas a gente tem os ativos, né? Nós temos os jogadores, nós temos o Brasil, é um grande celeiro e formador desses talentos, e acaba sendo uma oportunidade para todo mundo, né? Impulsionar esse ambiente, incluindo os investidores ali, que acaba tendo um olhar muito das fontes, né? Você trouxe o show, eu vou renunciar a essa fonte, eu não vou renunciar, mas gerar novas mas assim, Felipe, só para também contextualizar isso. Primeiro, eu fico preocupado com as teorias que se vendem para a constituição de SAF, né? De receitas. Tem, né? Com o due diligence ali, como é que é feito, né? O que você está jogando de receita, de despesa? Tem umas coisas que você tem que ficar bem claro em relação a isso. Até de passivo, o que fica de passivo, o que não é de passivo seu, enfim. Mas, por exemplo, futebol mexe com paixão, né? E paixão é torcedor. Até que ponto você vai chegar para um torcedor? Eu sempre questiono isso, eu sempre falo, né? Depende muito da cultura que você está inserido, do país que você está inserido. No meu campeonato vai ser para chegar na Sul-Americana. Brasil, vamos, contra a Sul-Americana, eu não quero cair, minha receita é tal que eu vou ganhar tanto do brasileiro e aí eu consigo gerir aqui com lucro o meu negócio. Mas e aí? Você vai vender isso para o torcedor? Aqui no Brasil, quando você entra, de 20 clubes, 16 falam que você é campeão, 16, 15. E aí? Já na Europa, você sabe disso. Aquele clube não, é Champions, meu campeonato é Europa League, eu quero chegar na Europa League, é Conference agora. Não, se eu não cair, tá bom. E aí? Não, o meu perfil de clube é clube formador, eu vou vender para o outro clube, vou ganhar dessa forma. E aí? Então, ainda estou querendo ver de perto essas teorias que você vende. Vamos falar um conceito bem rápido, que eu comentei com um amigo meu aqui no Espírito Santo, né? Especificamente daqui, já que a gente está conversando daqui. O campeonato, eu conheci um campeonato capixaba, que eu conversei sobre isso com ele. Tinha jogadores que faziam um contrato de 4 meses. Vamos lá, nossa parte de advogado também. 4, 5 meses. Você faz um pré-contrato com 6 meses. Até o término de contrato. Então, se você assina com o jogador aqui com 4 meses, quando acabar o campeonato, ele já está com um contrato provavelmente com outro clube. Aí eu te pergunto, uma fonte de receita do clube que é venda de jogador, você vai vender quando nesse modelo? Quando? Nunca. Você não consegue vender. Aí você tem que fazer o quê? Um contrato de longo prazo. Só que de longo prazo aí vem a questão, eu não tenho grana para manter um jogador quando tem campeonato. Então como é que você vai gerar roda? Então, assim, não é tão simples. Existem opções? Claro que existem opções. Mas não é tão simples assim, Felipe, só para também, né, contextualizar. É um negócio interessante, mais complexo e exige... tem muita da paixão das pessoas que leva a isso, né? Então... Apesar de ser negócio, muita gente, pelo menos os torcedores, não entendem isso como um negócio e é saber equalizar esses interesses, né? Então realmente tem que ser o professor, né? O mestre, o técnico lá na ponta ali, no sentido de conseguir organizar esses interesses e desenvolver. Cara, maravilhoso. Eu acho que a gente poderia ter até Fala só disso se quiser, de como é que vai botar o jogador de 18 anos para começar a jogar. Um episódio só sobre isso, que realmente a gente teria muito conteúdo. Mas evoluindo, falando sobre inovação no esporte. Isso. Eu acho que o esporte hoje está claramente não só inovando, empregando muita tecnologia no seu dia a dia e... Quem às vezes está de fora não tem essa percepção, mas quando a gente fala de esporte de alta performance, a gente começa a perceber isso. Como é que você tem visto? Quais têm sido as coisas... De inovação, né? Essa parte de inovação. O que tem sido bem aplicado e o que você está vendo da visão do hoje e do futuro sobre a tecnologia no esporte? Assim, isso é uma realidade que não tinha como ser diferente do futebol do resto dos segmentos da sociedade em termos de economia. Não tem como, né? Por exemplo, o futebol, você vem desde a época lá que você tinha lá atrás. Não sei, chuteira, lembra? Eu como jogador, uma chuteira diferente de outra, você começava a ver, né? Tecnologias aplicadas ali na parte de que você via ali. Depois você vê a bola, né? A bola, antigamente, não sei se você lembra, né? Falar da nossa cidade, enfim. Que você jogava quando chovia, a bola ficava pesada. Então, quer dizer, aí aos pouquinhos já não tem mais esse problema, né? Porque vai mudando, é tecnologia aplicada. Mas quando eu falo, além dessa parte, você vê tecnologia aplicada mesmo no sentido de você mudar o jogo, né? Mudar o jogo. O que eu posso falar em relação a isso? Eu comentei da bola. Do chip na bola, por exemplo. Copa do Mundo, lembra de 66? Exato, a bola entrou, não entrou? Hoje em dia você não tem mais isso com a tecnologia ali do gol. Você sabe se a bola entrou ou não entrou. Então, quer dizer,
talvez injustiças já não ocorreriam nesse momento. E agora uma coisa muito, muito clara que a gente está vendo, que até como toda ferramenta tecnológica, né? Do teu CQC, você sabe disso. Demora um tempo a amadurecer. O VAR, por exemplo. Um grande copiloto ali E o VAR. Do juiz. Entendeu? Corrige muita coisa. De impedimento, por exemplo, tem coisa que você não consegue. É humanamente impossível você reclamar de você não ver impedimento por alguns centímetros, milímetros, praticamente. É um lance de olhar, né? Aquela visão periférica. Eu tenho muitos amigos assistentes, eu até advoguei já para a ANAF, né? Um tempo atrás. Então, é difícil brincar. Como é que você faz, né? Você corre lateral aqui. Eu até brinquei um dia para tentar. É muito difícil. Eles são muito, muito qualificados, as pessoas que estão, os profissionais que estão ali na arbitragem no campo, no árbitro assistente, né? Enfim, o principal, os assistentes. Então, quando você fala isso mudou, né? Isso muda tudo. A cabinezinha do VAR. E mesmo assim é um processo, né? Como todo processo de tecnologia, né? De você acostumar com a tecnologia, você aperfeiçoar a tecnologia. Enquanto a gente fala hoje nesse podcast aqui, ainda é um processo que você está aperfeiçoando a tecnologia do VAR, por exemplo. Mas, outro exemplo, que eu vou falar de inovação, daí me esquecendo, que a gente chama, assim, popularmente falando, o sutiã, que você usa, né? Os jogadores usam, né? Aquela parte junto embaixo da camisa. Ali você consegue monitorar tudo do atleta. Eu brinco com quem jogava na minha época, os amigos que tem em comum, de migué, né? Pela famosa expressão do futebol. Você não dá mais migué. Você sabe onde você correu, o que você fez, quantos quilômetros você fez. Você tem tudo ali. Para a fisiologia do exercício, para toda a parte, né, médica, física do clube. É importantíssimo. Então, assim, tecnologia, como tudo na vida, né, como todos os outros segmentos, veio realmente para ajudar e para aprimorar, para melhorar, enfim. É porque quando a gente fala de alta performance em negócios, é sempre um detalhe. Né? Então, sempre um detalhe. É no detalhe, é na qualificação dos dados que você minera e aonde você consegue ter uma percepção real de como você aprimora, né? de como você consegue performar mais. É isso aí. E é sempre no detalhe. Falando sobre entretenimento, como é que tem sido, fala um pouco sobre a experiência dos fãs, né? Hoje, a gente falou de vários modelos de negócio que estão ali integrados olhando agora para o clube de futebol ou qualquer esporte. Como é que os clubes, né, ou as instituições têm trabalhado a experiência dos fãs para esse engajamento e fortalecer essa comunidade? Aí a gente fala um pouquinho mais da minha parte de agência, né? Que tem essa parte, ao mesmo tempo, desse meu histórico americano que eu falo, né, de conhecer lá de perto a parte de esporte americano, né? A gente estava falando do dia do jogo Game Day, até lembrei da expressão. Isso é fundamental, né? Você leva uma criança, a gente, né, que tem filha, no caso, você leva num jogo, você quer a melhor experiência possível, né? E aí eu falo com os amigos meus que são donos de clube, né? Aquela experiência de levar a criança para entrar com o time. Eu lembro que tem uma amiga minha, ela é diretora de jurídica do Fluminense, a Roberta. A foto que eu acho mais linda é o filho dela olhando pro cano. Entrou com o cano, aí ficou aí na perfilada, olhando pro cano assim. Legal. Então é isso, é você ter perto do seu ídolo, você tá ali. Eu lembro, agora não tem tanto, mas no intervalo do jogo, né? Você levar para aqueles desafios que existiam, de bater pênalti, de chutar no travessão. Isso falando de Game Day, dia do jogo. Mas fora isso, é você trazer para perto de você o clube, né? Como um todo, né? Você explicar a história do clube. Vamos lá, um exemplo bem rápido. O Vasco da Gama. Com todos os problemas que ao longo de vários últimos anos de gestão, agora a situação da SAF lá, enfim. Essa paixão que você tem é algo que você tem que ser estudado do torcedor, né? É paixão mesmo. E aquela entrega, agora coisa da resistência, né? Que teve problema com São Januário, tem a parte histórica do clube, que o marketing realmente não só tem que mostrar, mas tem que mostrar mesmo. No sentido não só de trazer não, porque é a história você tem que mostrar a história da luta contra o racismo, né? Essa parte toda do clube do povo, que a gente chama, não só o Vasco, outros clubes também que tem essas lutas, né? Que é muito importante na sociedade. Então, assim, o marketing ele tem que estar sempre ligado do clube nisso, né? De trazer trazer o torcedor para conhecer a sua história. Talvez o clube não está naquele momento muito bem, em termos de campo, de resultado, mas você tem a paixão. Eu tenho uma amiga minha que mudou de clube por causa disso. Ela até viu a história do Vasco, meu Deus, eu estou inserido aí. As lutas, até hoje, né? A camisa preta do Vasco agora, que mostra realmente a luta, né, ali contra o preconceito racial, essa luta contra o racismo. Então, ela falou, é o meu clube. Propósito, né?
Exatamente, boa. É exatamente isso. A gente não tem essa palavra, mas não é só falar que tem propósito, você mostrar na prática o propósito que você está ali. As pessoas se envolvem pelo propósito. Exatamente. Isso cria um efeito comunidade muito poderoso, né? E a gente está falando de milhares, talvez milhões de pessoas engajadas naquele propósito, que é levantado por um time ou por um atleta que seja influente. E isso eleva a responsabilidade do clube, do atleta, daí toda a importância de a gente entender como a gente deve ter responsabilidade em todas as iniciativas que são desenvolvidas, porque a gente pode estar falando de milhões de pessoas que você está influenciando para o bem ou para o mal. Exatamente, né? Exatamente. Então, futebol, eu gostei dessa palavra que você usou, vou até pegar agora aqui, essa responsabilidade. Isso é fundamental para você ter, olha como é interessante, né? A palavrinha responsabilidade. A gente fala de gestão, a parte fiscal, responsabilidade junto ao torcedor, essa parte do marketing, de você, né, ter essa comunidade. Então, assim, é que eu digo, é fascinante que eu vejo, e até nessa parte, quem quer conhecer um pouco mais de futebol, assim, nessa parte de história, né? Fora até do Brasil, você tem muito mais isso. Você está inserido até na política. Você vê movimentos políticos, no sentido do Corinthians, na época lá da Direta Já, do Sócrates, que você tem esse movimento todo lá da democracia corintiana. Você tem time na Itália que é ligado ao Partido Comunista. Você tem time... quer dizer, a Lazio, que teve problemas recentes dos seus ultras, com a parte da ultradireita. Então, quer dizer, é muito além. Então você tem que ter isso. Você tem uma massa, né, de pessoas e isso realmente representa os ideais daquelas pessoas e... Mais uma vez, tem muita responsabilidade, né? Quando você fala da SAF, você lembra agora? Lembrei agora, o cara está falando, lembrei. Iam trocar, você lembra? O mascote do Cruzeiro, que deu o maior problema. Então, quer dizer, são detalhes, mas isso estou falando de mascote. Até porque a legislação já proíbe você realmente mudar o escudo. A lei já prevê que você pode, que você não pode mudar. Mas detalhes de clube, você tem que ter como é que a gente pode conversar? Um cuidado muito maior, que é uma palavrinha que eu gosto também de usar, você mexe com emoção, né? Com paixão, né? Verdade. Cara, muito legal. Agora, falar sobre um tema que tem me surpreendido. Recentemente eu tive a oportunidade de avaliar alguns negócios, né, nesse mercado, que é o eSports. Tem crescido exponencialmente. É esporte ou não é esporte? Fala pra mim. É uma excelente pergunta, inclusive, né? Antes de a gente começar aqui, ele trouxe essa pergunta e eu falei, cara, não sei, mas ao meu ver, seja o esporte, né? Porque a tecnologia ou o meio, ou o ambiente é só o meio, né? Então, e você mantém talvez as características do esporte ali na sua construção. Então, para mim, é esportes, né? Mas eu gostaria de ouvir de você, né? O que diferencia o esportes do esporte tradicional e como é que tem sido, o que tem representado isso no mercado? Vamos lá, quando você fala de esportes, né? Primeira coisa que você não corre o risco de você pensar assim, sportainment, com certeza, né? Ali você não tem dúvida. Esporte, entretenimento, com certeza. E ali, o que é o esporte? Sportainment é ligado a esporte, entretenimento? Com certeza. Então você já consegue entender onde ele se situa nesse sentido, né? Que é entretenimento total. E vai muito longe. Tinha uma série, fica a dica de série, né? Enfim, a gente gosta de ver algumas séries de vez em quando que você maratoneia aí. Ballers, que é do Netflix, que fala sobre futebol americano. Porque como eu trato futebol americano, essa parte de gestão de carreira, de cara... É minha praia. Bem típico, né? Eu acabo vendo The Rock, tal, Dwayne Johnson, enfim. Sim. Aí você vai ver, porque é coisa que eu tava no meu dia a dia. Então você que é mais antiga, você vê algumas situações que hoje em dia você fala, gente, você nem seria gravado, né? Você tem que saber onde você está inserido em termos de sociedade, de pautas que você está gravando, enfim, isso é outro assunto, outro podcast. Mas uma situação específica no momento lá, para dar um spoiler para quem quiser assistir, mais à frente da temporada, eles falam sobre esportes. Eles vão nos jogos, né, lá em Los Angeles, na Califórnia, imensa estrutura de times de esportes. Quer dizer, aí você começa a pensar, gente, o que movimenta de dinheiro, hoje no Brasil, já é um player central na América Latina, e tem a ir para quase 47% de mercado até 2026 em termos da região, o Brasil. Isso me surpreendeu, tá? O Brasil. Quando eu fui avaliar, eu falei, gente... No Brasil. E no Brasil. Isso me surpreendeu muito. São vários tipos de jogos, né? Assim, eu não sou específico em técnico no sentido de entender a fundo o jogo em si. Mas, claro, a gente entende de negócio. Sim.
Até na pandemia, eu acabei patrocinando, tinha uma outra empresa na época, o Vila Nova de Goiás. Estava começando lá, a gente ajudou o time ajudou mesmo, o time de esportes. E eu tenho vários amigos que são da área. Até eu posso citar o nome, o Brad Fish, é um advogado específico, é um amigo meu que escreve sobre isso. Até fez o que foi agora? Uma palestra, não foi uma palestra, uma discussão, um tema central de esportes, para a Comissão de Direito Esportivo aqui do Espírito Santo, que eu fazia parte até pouco tempo atrás. Bem legal, por sinal, fica a dica quem quiser assistir sobre o tema. Então, assim, como negócio, você começa a perceber que tem negócio, né? Em várias possibilidades de negócio. É do jogador, que aí você também começa a pensar, quem é advogado? Como é que você regula essa situação do jogador com o time? Onde é que está situado o time? Direito internacional, tem que saber. Você está jogando aonde? Está jogando de casa? O time é da onde? Que lei que está te protegendo? Tô falando já de possibilidade aqui para advogado, né? Que é uma situação interessante. Relação trabalhista, tem, não tem? Por exemplo, os casos dos times que tem casa. Vamos lá, advogado, hein? Papo de advogado nossa rapidamente. Time que tem casa, você consegue entender uma relação mais fácil, né? Você vai lá, você vai treinar, você tem para o seu empregador, para o seu serviço, o número de horas, você tenta controlar ou não, tem hora extra, não tem hora extra, subordinação. Mas e quando tem as casas, como é que você faz? E aí? Juridicamente teria... E aí? Você tem discussões, várias discussões. Então, quer dizer, é um mercado promissor até para o advogado, claro que é. Você tem como regular. Está começando, Felipe. Então, assim, não está começando, mas ainda falta muita coisa. Eu acho que a gente está percebendo mais. Já é um mercado que já tem, está amadurecendo rápido. Mostra aí o tamanho do market share que o Brasil, né, acabou ocupando e acabou amadurecendo numa velocidade assim, absurda. Né? E quando você fala de oportunidade de negócio, eu não sou o cara dos games, né? Especificamente, mas eu vejo o quanto investidores mais seniors olham isso e falam, cara, que baita oportunidade, o quanto a gente consegue talvez trazer algumas... As marcas, né? Olhares, algumas alavancagens estratégicas ali para quem é o player... exatamente, para quem é o player mesmo do mercado, dos jogos ali, quem faz essa parte dos jogos. Você tem gente que coloca milhões de pessoas online. Não, é isso que eu ia falar, são duas situações, né? Você tem quem trabalha, a empresa que é especificamente do ramo para mostrar o seu produto ali, ok? E você tem os streamers, né? Você tem os players ali que você fala, como você falou, surreal. Tá numa live, como é que você vende ali, né? Como é que você vai quantificar o valor, né, disso tudo? É tão poderoso que hoje eu vejo grandes perfis em redes sociais e perfis com 7 dígitos colocando 100, 200 ou até 300 pessoas online. E o cara como esse põe 2 milhões de pessoas online. Exatamente. E ele jogando ali, e as pessoas acompanhando. O engajamento, né? Você tem que pensar nessa parte do engajamento. Mais uma vez, comunidade propósito. É um game, é um business que acaba gerando muito valor e bem interessante. Eu acho que existem muitas oportunidades aí para quem quer empreender nesse negócio. Isso é um business, é um negócio. E eu estou vendo jogadores deixando o campo para ser eu já vi alguns casos. Para converter agora para o eSports, sendo aí talvez uma outra trajetória, né? Ou fazendo de forma simultânea. É engraçado você comentar isso, que na própria série que eu comentei anteriormente, um jogador de futebol americano, não, agora eu quero ser jogador eu vi essa série. Eu quero ser jogador eu acho que eu vi ela toda. São 5 temporadas. Sim, eu vi tudo, então, cara, sensacional. Então esse foi na quarta que ele estava lá em Los Angeles. Então fica até o spoiler, quem foi para Los Angeles, uma parte lá. É sensacional. Você vê aquilo ali. E aí você fala, é joguinho, não é joguinho? Não, eu fui vendo tudo. Cara, o cara faz uma oferta nesse negócio, o cara vende horrores. Exatamente. Assustador, entendeu? Cara, é maravilhoso. Cara, Eric, cara, pra mim, assim, é muito interessante e ter essa oportunidade de bater esse papo com você pra desvendar esse mundo, né? E é um mundo de oportunidades para todos os lados, né? Para quem quer empreender nesse mercado, para quem quer investir nesse mercado, para quem quer de alguma forma interagir com ele, né? Cara, eu queria agora que você pudesse falar um pouco, e aí agora a gente fechar o nosso episódio sobre... Já tá acabando?
Pelo amor de Deus, podia ficar umas 2 horas aqui. Eu acho que a gente podia ficar umas 3 horas, a galera fica aí... Tá bom. Vamos deixar depois para algumas coisas em aberto, aí, no suspense para o próximo. É bom que a gente já gera um setup para o próximo episódio. Exatamente. Já tem. O que não falta é conteúdo e oportunidade de negócio, exatamente, né? Que é a pauta que a gente gosta de trazer. Como é que você vê o futuro do entretenimento no esporte? E o quanto isso pode impactar não só a nossa economia, mas a economia global? O entretenimento no esporte, que eu sempre... aí vamos falar até da... Eu gosto de usar falar sobre isso, né? A ESPN, o canal da ESPN, né? A gente sempre brinca que o E não é de esporte, é entretenimento. Que acima de tudo, a lógica do jogo, não é nos Estados Unidos, né? Claro, tem a parte competitiva muito forte, claro que tem, não estou falando isso. É muito... aquela, né, de competição mesmo, que o americano tem muito isso, né, da cultura, né, de você querer ser o melhor ali, é deles, né? Isso aí, não tendo valores, se é melhor ou pior, cada um na sua, respeito, as diferenças, respeito cada um do jeito de pensar, mas a cultura é uma cultura competitiva, né? Então, nesse sentido, mesmo sendo competitivo na parte esportiva, o entretenimento é a base de tudo. Vamos lá, palavrinhas que eu gosto de usar, soltas, mas que você faz um todo, né? Engajamento, que a gente falou, comunidade, pertencimento é fundamental. Então, você ter entretenimento ligado ao esporte é você saber tratar com carinho o teu fã, o teu possível fã, até o teu concorrente não gosta de você no sentido de adversário, mas te trata com respeito, pensar em negócios juntos. Vamos lá, Felipe, uma coisa interessante até, eu falo muito em relação, vamos lá, Curitiba, que eu tenho um aspecto, né, uma cidade que eu morei muito tempo em Curitiba, com o Atlético, com o Coxa. Eu sempre falava isso. Não é válido, não é na cidade, né? O Paraná está bem caído, o terceiro time agora, está até na segunda divisão do Campeonato Paranaense, com uma felicidade lá, porque é um time tradicional de Curitiba, mas vamos falar só de Atlético Curitiba. Não é legal você ter um Atlético, por exemplo, muito bem e o Curitiba muito mal. Não é legal. Esportivamente é horrível. E negócio também. Até porque é uma cidade, vamos lá, Rio, São Paulo, você tem um mercado X. Falando de futebol, tá? Minas tem um mercado X. Rio Grande do Sul, X. Curitiba, né? Aí tem outros lugares. Se você também não tiver aquela força em conjunto... Fortalecer regionalmente. Claro. Você tem 2 players ali que te movimentam, que te dão força, até para, em conjunto, negociar em relação à liga ou outras coisas de mercado mesmo, você não tem competitividade. Boa. Então a gente tem esse pensamento e aí você ter essa gestão, essa responsabilidade, tudo isso, quando você fala de entretenimento, eu fico muito feliz de falar de entretenimento, porque eu sou apaixonado, como eu te falei, na parte de gestão, quando eu faço gestão de carreira, gestão de projeto, gestão de licenciamento, gestão de, né, em termos de empresa, e a parte de agência, quando você começa a pensar em marcas que você traz, vamos lá, futebol feminino, que a gente acabou não entrando, pode ser uma pauta futura, de falar sobre isso, que já é uma realidade, que não tem como voltar atrás. Até quando o Brasil foi eliminado, eu falei, gente, foi uma questão ali, realmente não era, a gente esperava mais, mas é uma questão que você não volta mais. Dali para frente agora, você tem que pensar. E as marcas que na Copa do Mundo aparecem, é você entender que não tem que aparecer só na Copa do Mundo, né, Felipe? Tem que aparecer sempre com as meninas. Sempre. É um mercado que, aí você fala do futebol feminino, você tem inúmeras marcas que você tem como ter match com o público que está ali, com o segmento. Tá. Então, assim, a pessoa tem que ter essa sabedoria de entender o esporte como business, e ao entender o esporte como business, não afastando a paixão, que se você afasta a paixão, você está entrando no lugar errado, tem a paixão, tem que entender a sabedoria para entender a paixão, mas entender também o quê? As oportunidades que o mercado oferece. E aí, entretenimento, vamos lá, como a gente falou até então, se você tem arena, as arenas multiusos, né? Você usar de uma forma de show, o que você pode fazer ali, o entretenimento do fã, que eu já falei do Match Day, trazer situações interessantes ali. Se não for no Match Day, as televisões dos clubes, né? Talvez profissionalizar um pouco mais algumas áreas, websérie, enfim. Aí eu falo também que a minha sócia é na área de multimídia, né? Então a gente faz muita parte de websérie, faz podcast, enfim. É você também ter esse engajamento ali, nessa plataforma. Então, quer dizer, e aí as marcas vão... Aí acontece o quê? A outra palavrinha boa que eu gosto, a sinergia, né? Aí você faz o seu negócio virar assim, ó. Aí exponencialmente você só cresce. E você trouxe uma palavra importante para mim, assim, é uma plataforma, né? Talvez o clube ele represente uma plataforma de
oportunidades de propósito, de negócios. Então, não é necessariamente sobre o ajudar, mas entender que isso é um business, enquanto o business consegue gerar oportunidades para todo mundo que está ali apoiando a iniciativa. E essa profissionalização que a gente está vivendo no futebol e tantos outros esportes está mostrando isso. Mais uma coisa que eu lembrei, NFT. Não, inovação, a gente está falando da tua área também, um pouquinho mais agora também, de que eu gosto dessa tua área também. Até que você viu que eu vinha caráter, hoje não vinha nem tanto como advogado, vim mais no teu CQC aqui te dá essa moral. Mas, por exemplo, até juridicamente, eu conversando com uma amiga minha, posso citar nome, ela é gerente de inovação do Atlético Mineiro, Débora Saldanha, vive viajando para falar sobre o case do Atlético, que é um case, né, para quem quiser conhecer, maravilhoso de inovação. Você fala, Eric, você sabia que o contrato é assim? Como é que você faz com a imagem aqui? Como é que você faz aqui? A imagem do contrato de imagem que você tem é a mesma daqui? E os ídolos que têm contratos diferentes? Falando de advogado, essa parte de advogado. Mas não só isso, essa parte do business, que é uma área que você entende bem. Como é que você faz? Essas novas tecnologias chegando. Você vai afastar? Não, isso aqui não pertence ao futebol? Claro que pertence ao esporte. Óbvio. Traga para perto. Então é mais uma... Essas novas tecnologias, no sentido de novas, né, situações de mercado acontecendo, tem mercado para o esporte. O futebol, eu digo que tem muito espaço. Porque as pessoas não tiveram essa clareza de entender esse movimento que tem um gapzinho ali para trabalhar. Bom você falar de clareza, né? Porque certa vez eu sou mentor de negócios inovadores e etc. A gente também precisa dos nossos mentores, né? E um colega meu que acaba sendo meu mentor trouxe uma vez uma reflexão para mim, Felipe, todo mundo precisa de uma direção. Quando a gente começa a mostrar os caminhos, ela escolhe o seu caminho. Mas quando a gente não tem a clareza por onde seguir, ela não consegue, né, ir, pelo menos de forma consciente. Perfeito. Qualquer lugar tá bom, né? Um ambiente que tá bom. E a inovação, quando a gente fala de inovação, é sobre isso, né? Provocar reflexão sobre os nossos caminhos, nosso status quo, aquilo que a gente está vivendo hoje. Sair da zona de conforto um pouquinho, né? Exato. E tudo que a gente discutiu aqui é sobre isso, né? Como é que a gente transforma algo que é um grande business em um negócio ainda maior, que gere mais valor para o torcedor, gere mais valor para os atletas, para a sociedade por inteiro. Nós estamos agora falando de futebol. É o país do futebol, né? É o sonho brasileiro, é o sonho de crianças e sonho de famílias que se engajam em prol disso. Não, o jogador, de certa forma, Felipe, tem um parênteses para você, né, contextualizando o que você está comentando, são influenciadores, né? São. Você fala que eu trabalho também um pouco na parte de agência com influenciador digital, né? Na parte mais de entretenimento, sem muito ligado ao esporte, né? De blogueiro, enfim. E ali, eu falo sempre, é uma responsabilidade muito grande. Com as marcas que estão junto com você, com o público que você está atingindo. O jogador não é muito diferente. Você vai lembrar, enfim, nossa idade nesse sentido é terrível, né? De lembrar. Assim, momentos diferentes. Os bad boys, antigamente, era até, você quer ser igual. Era legal, nomes. Não vou citar nomes, mas era cool, né? Sim. Era ali, você tinha que ser... Hoje em dia, esse perfil... É o cancelado, talvez. Talvez. Você não tem esse perfil no futebol. E eu não estou dizendo que eu tenho uma reportagem do Calil, que foi presidente do Atlético, prefeito de BH, falando que realmente você também não quer dentro de um time pessoas que, como ele mencionou, entre aspas, anjinhos. Até porque um time de futebol é feito de quê? De personalidades diferentes. E cabe ao treinador, o seu gestor, entender o perfil de cada um. Aí vamos lá como uma empresa, né? E saber utilizar o melhor perfil e encaixar naquela posição que tem a ver com aquele perfil. Mas a situação da glamourização, por exemplo, vamos usar essa palavra, de um bad boy, de alguém que está, né, fora de um contexto profissional, hoje em dia não tem mais. Hoje não funciona mais. Não funciona mais. Não tem como. Eric, a conversa foi incrível. Estar aqui com você, batendo esse papo, falar sobre o quanto o esporte tem potencializado pessoas, negócios. Quer deixar uma última palavra sobre o tema? Primeiro, sobre o tema, claro, é um tema para mim fascinante. Sempre que você quiser, eu estou à disposição. Que, enfim, é tão só fascinante como cada hora é uma situação diferente, né? Cada dia é uma situação diferente, cada dia é uma novidade, é uma inovação, é algo que você pensa, né, que tem uma possibilidade aqui, uma possibilidade ali, enfim. Então é um tema que nunca vai ficar velho.
Pelo contrário, os temas é um tema que sempre teremos algo novo a acrescentar em qualquer episódio, qualquer conversa nossa. Se tiver daqui a 10 minutos de conversar, vai ter alguma coisa nova surgindo para conversar. Então, é algo que eu sou apaixonado por conversar, para comentar sobre isso. Mas, acima de tudo, obrigado. Obrigado pelo convite para estar aqui. Isso é um bate-papo, é assim que eu gosto, né? A conversa flui e parabéns pelo CQC também de inovação aqui do IBEF. E o que precisar, só me chamar que eu estou à disposição. Vamos juntos, essa é a iniciativa dos dois CQCs de gestão, empreendedorismo e inovação e tecnologia. É verdade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Curtem, comentem, compartilhem com pessoas que possam ter interesse sobre esse tema. Espero vocês no próximo episódio do IBEFcast. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan, categoria Master, Apex, Banestes, MedSenior e Cicobi, categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.